Internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Que você esteja tendo e tomara que continue tendo uma ótima terça-feira. Vamos juntos, até meio-dia, rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Mesmo com um a mais durante toda a segunda etapa, a Guarani não consegue furar o bloqueio do Figueirense e fica no empate sem gols no brinco. Com o resultado, o Bugre segue na 18ª colocação, a 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Equipe Alviverde volta a campo sábado contra o Retrô na Arena Pernambuco. Ponte tem 78% de aproveitamento jogando fora de casa na temporada. Macaca ganhou 8 das 11 partidas que realizou longe do Majestoso. Por outro lado, alto número de expulsões preocupa a comissão técnica. Ponte teve 6 jogadores expulsos em 20 jogos na temporada, sendo 3 vermelhos somente nas últimas 4 rodadas. Ancelotti reabre portas da seleção a jogadores da Copa de 2022 que estavam afastados. Casimiro, Richarlison e Antony voltam após mais de 1 ano e meio sem atuar pela equipe nacional. O treinador italiano realizou sua primeira convocação na tarde de ontem. Conselho do Corinthians aprova afastamento de Augusto Melo da presidência. Vice-presidente Osmar Stabile assume interinamente e os sócios se reunirão mais para frente para referendar a decisão ou reconduzir Augusto Melo ao cargo. Biadade perde de virada para número 70 do mundo e é eliminada de Roland Garros. Brasileira é superada por 2-1 e se despede do Grand Slam na primeira rodada desta competição. Rádio Bandeirantes. Estou esperando a sua mensagem de texto para cá. Mande para cá, participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Tajeres da Argentina, Libertadores, hoje 7 da noite, logo mais no estádio do Morumbi. Provável São Paulo, que já está classificado com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alves, Luciano e Cedric Soares, Lucas Ferreira e André Silva. O Tajeres, Burral, Scott, Portilho, Rodrigues e Navarro, Portilha, Ortigosa, Rick, Bota e Galarza, além de Bustos. Luiz Zubeldia Coma do São Paulo, Cacique Medina é o treinador do Tajeres. O árbitro será Pero Maza, o de vídeo Francisco Gilabert. 7 da noite, a bola rola, sexta e última rodada da primeira fase da Libertadores. O já classificado São Paulo pega o Tajeres da Argentina. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você
Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, meus amigos, vamos atender os nossos queridos clientes ouvintes, né? Bom dia, CH. Guarani, time horroroso. Nunca havia visto um time tão ruim. Jogadores sem nenhum comprometimento com o clube, apáticos, sem garra, sem sangue nos olhos, estão em campo só porque foram escalados. Não mostram nenhuma virtude, nenhum vislumbre de combatividade. Em um jogo de vida ou morte, surge um pênalti por pura sorte. Aí vem o jogador para bater o pênalti displicentemente, mostra para o goleiro o canto que vai bater e depois finaliza como se estivesse atrasando a bola. Imperdoável. Aí vem a diretoria incompetente e anuncia 3 reforços. Tem mais aqui, ó. Todos para a defesa, sendo que um deles veio do exterior e não joga desde novembro. Mas o meio armador e atacantes nada de ser contratado. Pobre Guarani, vexame à vista, Colombini, do Taquaral. Triste mesmo. Já teve o jogo dos horrores ontem e o jogo... Entendi, Guarani Figueirense, fica a pergunta, com esses jogadores, nem a várzea eles teriam camisa. Muito ruim, Paulo Paiva. O time do Guarani é ruim e piora a cada jogo. Ou chegam jogadores do meio para frente que resolvam ou estamos lascados. Rumo à Série D. Perna. Se tudo der certo, o Guarani perde em Pernambuco por diferença de 3 gols. Acho melhor mandar o Sub-20 para disputar a partida. Eduardo do Jardim Márcia. O técnico do Guarani não pode ceder às vaias da torcida para fazer mudanças, pois ele piorou o time ao colocar Isaac e Samuel. Erivelton. Estão acabando com o nosso Guarani. Infelizmente, esse time não ganha 4 partidas. Vamos conhecer o fundo das gavetas do inferno. Série D. É o Maurício, o pico da turma do Cambuí. Diretoria do Guarani precisa vir a público. Estamos sem chão. Rogério. Tá feia a coisa. Aqui é o Batata, estamos aqui no seu Roberto, seu Carlos. Vamos ver se a Ponte consegue terminar o jogo com 11 no próximo jogo. Ontem assisti o jogo do Guarani e vi como o futebol está lamentável. Valeu, Batata. CH, o time do Guarani hoje é amador. Não dá para falar que é profissional. É um catado de várzea. Se Denis Júnior for centroavante, eu me candidato a jogar no ataque do Guarani. Lamentável, realmente. Lamentável. Aí o Dedé tá tirando uma onda aqui. Um abraço, Dedé. O Gé saiu de maca contra o Náutico, o Alexandre. Tava com cãibras, hein? Não saiu de maca, não. Pelo menos eu não tenho informação que ele esteja machucado. O Parque Brasília está reformando seu gramado para receber o derby da 4ª divisão. Parque Brasília e Guarani. Edmilson, louco da vida. Bom dia, continuam as cláusulas pétreas. Isaac e Samuel têm que jogar, ou tentar jogar. Assim segue o bugre de protocolos de maneira vertiginosa rumo à Série D. Sidney. CH, bom dia. Por que todo treinador que vem para o Guarani faz a mesma coisa que os treinadores anteriores? O clube troca de treinador para ver mudanças e melhora a equipe. Ontem as substituições que ele executou só trouxe problema para o jogo no segundo tempo. Não agregou em nada. Edson Lencioni. Amigo CH, acho melhor falar de Cartola do que do Guarani. E aí, como foi essa rodada? Fiz 70, cara. E não tinha goleiro, zerou meu goleiro. O zagueiro do São Paulo, o Ferrarese, fez negativo. Aí o Oscar, que eu escalei no meio, machucou no intervalo, fez 0,30. E no ataque, o Sacha fez 0,80, ele começou no banco. Mesmo assim, eu fiz 70. Foi um verdadeiro milagre. Valeu, Marcelo. Bem que o derby poderia ser no próximo sábado. Leandro Rezende. Bom dia.
Samuel, Isaac, Cristiano tem que encostar esses pernas de pau urgente. CH manda colocar o time sub-20 e o Jairo como técnico, Jamir. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que não vão fazer pior. Mas certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu lamento falar tudo isso, mas infelizmente eu não estou surpreso. Tudo que está acontecendo, o amigo aqui de vocês, de maneira muito humilde, tem falado aqui quase todo dia. O problema do Guarani é o seu elenco. E aí troca treinador e não sei o quê. E agora vai contratar os caras. Tomara que dê tempo. Eu tô torcendo para que dê tempo. Chegue aí meia dúzia, 8, 10 jogadores e transformem o Guarani. Legal, essa é a minha torcida. Agora, difícil acreditar, né? 11h43 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ah, torcedor bugrino, hein? Você tem sofrido 2 jogos seguidos empatando 0-0. Ontem contra o Figueirense, partida de um nível técnico muito abaixo do esperado. Jogo no estádio Brinco de Ouro, o Guarani acabou não conseguindo superar, né, a retranca do Figueirense. Desde os 40 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais, mesmo assim 0-0, resultado que mantém o Guarani na zona do rebaixamento, né? Agora são 7 rodadas com apenas uma vitória, situação, claro, preocupante. O torcedor protestou bastante, CH, após o final da partida. Rojões foram atirados contra, né, a fachada lá do estádio Brinco de Ouro. Estávamos na entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes e a gente pôde acompanhar um pouco desta revolta do torcedor bugrino ao final da partida. Na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes, ele diz entender na pressão da torcida e lamentou, claro, o empate contra a equipe do Figueirense. A pressão da arquibancada, todo time grande, ela existe a pressão e ela, quando o time não está bem, ela é feita e a gente tem que saber assimilar da melhor maneira possível. A gente blinda os jogadores da melhor maneira possível, a gente faz o nosso trabalho, estamos trabalhando da melhor maneira possível. A torcida tem que reclamar sim, o Guarani é um time grande, hoje não conseguimos vencer uma partida que até com um homem a mais tentamos, acabamos o jogo com 6 atacantes, mas não conseguimos fazer o gol. E é simples, o time grande tem pressão e o jogador que joga no Guarani tem que estar habituado a isso, faz parte do processo. Mais do que justificativas, claro que o torcedor do Guarani espera melhora no rendimento do time. A próxima partida é no sábado, fora de casa contra o Retrô. E ainda como é um dia antes da abertura da janela de transferências, os reforços contratados, até aqui 2 laterais e um zagueiro, né? Esses jogadores ainda não poderão atuar. Somente quando a janela for aberta, exatamente no domingo, dia 1º. Então, nesta partida contra o Retrô, o Guarani vai com esse mesmo grupo que tem em mãos e está na expectativa também do anúncio de novos reforços, né? Temos aí a expectativa, o Guarani precisa se reforçar para mudar esse panorama que, por enquanto, é de luta contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, CH. E tem mais um agravante, né? Esses jogadores que não têm personalidade, não têm técnica e estão sem confiança, eles estão vendo o que está acontecendo, a movimentação do Guarani no mercado. Aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aquele que não tem confiança fica mais amedrontado ainda. O Guarani é um arremedo de time. Não tem nada. Eu não tenho nada para dizer. A não ser que o time só tem um bando de perna de pau. Essa é a verdade. Lamentavelmente eu estou falando isso. Estou muito preocupado e eu acho que a diretoria tem que vir a público dar explicação para a sua torcida. É isso que eu acho. No mundo corporativo, eu não ia falar isso, mas vou falar. No mundo corporativo, quando você não dá resultado, você é demitido. O Batista está aqui quase 30 anos à frente dessa equipe. Se ele não vendesse o que vende, o departamento comercial, e não tivesse audiência que o conjunto dos programas que a gente faz, além de transmissões, não desse audiência, nós não estaríamos mais aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quem está à frente do Guarani não tem condição de continuar. Agora vai ter que ir até o fim. Mas eles não sabem sobre futebol. Eles não conhecem. Eu não estou falando de honestidade. Eu não estou falando de boa vontade, de trabalho, de dedicação. Estou falando de competência.
E aí tem esse time. É inacreditável que o Guarani tenha esse time para jogar um Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Eu mando, às vezes, melhores momentos, quando tem, né? Para uns amigos que não conseguem assistir, eles não acreditam que é o Guarani. Não é possível isso aí. Isso aí é um jogo amistoso. Não acreditam. Porque é inacreditável a incompetência dessa gente. Aí, para coroar, né? Agora falando do jogo de ontem um pouquinho, no intervalo do jogo o treinador volta e coloca o Isaac de novo. Será que não deu para perceber? Será que não tem ninguém lá no Sub-20 para pelo menos correr e participar um pouco mais das partidas? E a sugestão do ouvinte aqui, ela é absolutamente correta. Se colocar o time do Jairo Blumer para disputar esse campeonato, não passa a vergonha que esse time está passando. Gleger Zorzin, agora comentando, ele que comentou a partida de ontem ao lado do Valdemir Gomes, para falar desse mais um desastre do Guarani. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Situação difícil do Guarani, hein, CH? Situação complicada, situação preocupante, e o Guarani não consegue sair, né? Parece que entrou ali num atoleiro e fica só patinando, né? Só andando de lado, e aí fica complicado, hein? Fica complicado, hein? Nós já estamos indo para a 8ª rodada e não dá pra gente não ver nenhum tipo de melhora do time. Não vê nenhum tipo de pretensão positiva, por exemplo. De amanhã ou depois esse time começar a ganhar jogo e começar a jogar bem, não dá. Jogadores já foram testados, né, várias vezes. Ontem na transmissão eu citei o exemplo da lateral direita, né? Que tem o Justin, tem o JP Galvão. Quantas vezes já teve oportunidade? Citei também o Denis Júnior e o Samuel. Uma vez é o Samuel, outra vai mal, depois coloca o Denis Júnior, vai mal, volta o Samuel. Então assim, você não consegue ter uma visão futurista desse time do Guarani de melhora. Isso é difícil. Isso é muito complicado. A gente percebe a preocupação também na fala do técnico, né? Que é o único que não tem culpa. Ele tenta, ele vê, faz, tenta organizar, tenta mudar, tenta melhorar, mas as coisas não acontecem. Olha para o banco de reserva, dá uma olhada para você ver. Você olha para o banco de reserva do Guarani e dá um desespero. É difícil isso, viu? E eu não estou falando aqui, claro que como comentarista, como crítico também, mas preocupado com a situação do Guarani, de um cara que já esteve lá dentro, do Guarani, que sabe da história, que sabe de tudo que representa o Guarani pro futebol brasileiro. Dá uma olhada para você ver, é difícil, hein? É difícil. Eu recebi 1 milhão de mensagens ontem, CH, e a galera tá preocupada, viu? Tá preocupada, e tá preocupada não é no sentido de não classificar, não, cara. A galera tá preocupada em questão de rebaixamento para uma Série D, que para mim seria o fim. Não dá nem para imaginar uma situação dessa, o Guarani Futebol Clube indo para uma Série D de Campeonato Brasileiro, mas é a realidade do clube hoje. O Guarani hoje briga para rebaixamento, briga para sair da zona de rebaixamento. E aí você pega um jogo, um jogador a mais, um pênalti ao seu favor, e empata jogando em casa. E aí tem o próximo jogo, fora de casa, contra um time que tem muita qualidade, contra um time que eliminou Fortaleza na Copa do Brasil. Dá uma olhada no tamanho da encrenca pro Guarani. Jogando na casa do adversário. 8ª rodada. Então, olha, eu vou dizer, CH, eu tô muito preocupado. E se o Guarani não tiver uma mudança radical, e quando eu falo radical é do avesso, tá? É da água pro vinho. Não sei o que vai ser do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Não sei. Tô preocupadíssimo, viu, Carlos Henrique? Eu tô preocupado desde a metade do ano passado, Gleger. E você tá comigo todo dia, sabe o quanto eu tenho falado aqui, né? Pregando no deserto sozinho, que essa gente que toca o futebol do Guarani não sabe o que tá fazendo. Não é possível, né? Eu não posso acreditar outra situação a não ser falta de conhecimento. Como eu não tenho nenhuma outra informação, eu vou continuar com a minha tese. E respondendo ao Guilherme Macedo, obrigado pela sua presença e pela sua mensagem e pela atenção. O Sub-20 não vai salvar.
e eu não falei isso. Se você... Batista fala muito isso e eu acredito nessa frase. Se você fizer as mesmas coisas, você vai colher os mesmos resultados. Se você não mudar nada. É uma tentativa. A solução é ela ter montado um time antes do Campeonato Brasileiro. Esse é o correto. Aliás, antes do Paulista. Quase caiu no Campeonato Paulista. Agora tem que ficar remendando. Essa é uma sugestão. Porque ficar assistindo Isaac, Cristiano, Deni Júnior, aí é dose para mamute, né? 11h53 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga na próxima segunda-feira, volta ao estádio Moisés Zucarelli, confronto contra a equipe do Ipiranga. A Ponte, que vem de vitória sobre o Náutico, lidera a Série C do Campeonato Brasileiro e vai em busca de mais um resultado positivo jogando em casa. Se bem que a Ponte tem feito também dos jogos fora de casa a sua casa, né? A Macaca tem nesta temporada incríveis 78% de aproveitamento. A Ponte ganhou 8 das 11 partidas que fez longe do Majestoso em 2025. Números impressionantes, né? Contando Copa do Brasil, Campeonato Paulista e na Série C. Aliás, na Copa do Brasil foi a única derrota da Ponte Preta fora de casa nesse ano, aquela derrota de virada para o Concórdia pelo placar de 2-1. Os números são muito bons com relação a resultados fora de casa, CH, mas há preocupação também com relação às expulsões, né? A Ponte teve 6 jogadores expulsos em 20 jogos nesta temporada, sendo 3 vermelhos somente nas últimas 4 rodadas da Série C. O Léo Oliveira foi expulso no jogo contra o Náutico nos Aflitos, então esta questão precisa ser melhor trabalhada, até porque muitas expulsões causam desfalques no jogo, né? Pode prejudicar o time no próprio jogo e também na sequência da competição. Então é um assunto a ser tratado e a ser trabalhado de maneira mais efusiva, mais séria por parte da Ponte Preta, esta questão dos cartões vermelhos. Mas enfim, para o jogo contra o Ipiranga tem uma semana de preparação. O técnico Alberto Valentim para definir o substituto do Léo Oliveira, para definir também a volta do Dudu e outras mudanças que ele pode fazer no time titular da Ponte, que vai muito bem, obrigado. Lidera a Série C do Campeonato Brasileiro e caminha a passos largos rumo à classificação, a próxima fase se mantendo na luta também pelo acesso, CH. Legal, e para comentar a Ponte, ele está de volta. Gleger Zorzinho. CH, e por outro lado, a Ponte navega, né, em águas tranquilas. Isso é muito importante. Quando eu digo navega em águas tranquilas, porque só está olhando no retrovisor, né? Porque está à frente, está liderando a competição, tem feito um campeonato muito bom. Teve aquele tropeço lá contra o Brusque e que sirva de lição, né? Eu falei inclusive isso naquele momento do tropeço, né? Daquela partida que a Ponte não jogou bem, que a Ponte mostrou um certo desequilíbrio emocional, né? Perda de concentração, e não dá, né? Não dá para um time que está brigando lá em cima na tabela, não dá para ter esse tipo de tropeço, principalmente quando joga em casa, né? Então o que tenha servido de lição, e aí o primeiro objetivo conquistado, e você terminar em primeiro é sempre importante, né? Tem lá os critérios lá para outra fase, então o Alberto Valentim sabe disso. Eu percebi naquela fala dele lá depois do jogo do Brusque, que ele foi nessa mesma linha que eu tive, né, nessa mesma linha de raciocínio e nesse mesmo pensamento que tive lá depois da partida, né, que foi um tropeço, foi um acidente de percurso, foi uma perda de concentração e que precisava resgatar isso rapidamente. E mostrou, sem dúvida nenhuma, lá em Recife, que buscou novamente o norte e está aí empenhado novamente e em busca de mais um bom resultado nessa próxima partida. Então, é isso que tem que fazer o Alberto. Equilibrar o time na parte emocional e não deixar que nada, seja o bom momento, seja o tropeço, atrapalhe naquele foco, naquele pensamento e naquele objetivo, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Decisões foram feitas para serem tomadas.